Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Costa e no Momento Elos de hoje nós vamos tratar sobre produção de texto. E aqui é muito importante dizer que nós vamos falar de texto de maneira um pouco mais ampla. Podemos falar dessas habilidades a partir dos textos escritos e dos textos multissemióticos que circulam na nossa sociedade. Vamos lá? A primeira dica de hoje consiste, assim como no vídeo anterior em que tratamos da leitura, de recuperar o contexto de produção. Mas neste caso, ao invés de recuperar, nós vamos estabelecer para os nossos alunos o contexto de produção desse texto. Lembrando que esse texto pode ser escrito ou multissemiótico, a partir das múltiplas linguagens. E o que você precisa fazer para que isso fique muito claro para os seus alunos? Lembra-se daquelas perguntas que nós fizemos para o texto enquanto líamos? Estas mesmas perguntas podem ser feitas agora, só que com indícios para que seus alunos possam produzir. Eles precisam entender quem vai escrever esse texto. E aqui nesse quem nós precisamos acrescentar mais um detalhe. Esse quem é o papel social que ele vai assumir quando for escrever aquele texto. Esse texto faz parte de um universo jornalístico ou ele será um articulista? Isso é muito importante para que esse contexto de produção de fato possa ficar claro para os seus alunos. A segunda pergunta é o que ele vai escrever? E nesse o que nós podemos incluir o texto e, sobretudo, pensar na forma desse texto, na forma e no conteúdo. Em outras palavras, nós podemos falar do gênero. Ele vai escrever um texto a partir do papel social que foi estabelecido, mas esse texto, ele vai ser uma notícia, uma reportagem, uma entrevista? São formas e conteúdos diferentes, e isso também precisa ficar claro para o seu aluno. Depois de entender quem e o que, é muito importante também pensar no como. Essa forma que eu disse é muito importante para que os alunos não apenas decorem uma forma de um gênero, mas que, sobretudo, compreendam por que essa forma acontece. Uma entrevista escrita é diferente de uma reportagem, que é diferente de uma notícia. E esse como também precisa ficar muito claro para o seu aluno. E outra pergunta muito importante é a pergunta: para que ele vai escrever esse texto? Qual é a finalidade desse texto? Esse texto vai circular socialmente, porque nós sabemos que as notícias e as reportagens ou as entrevistas, por exemplo, circulam dentro de um contexto muito específico que é o do jornal, seja ele impresso ou virtual. Bom, feitas todas estas perguntas, você terá pronto uma consigna para entregar aos seus alunos e estabelecer com eles o contexto de produção de texto. A segunda dica, que é muito importante, é: não basta apenas que ele conheça o contexto de produção, é preciso que ele se alimente tematicamente. Esta é a palavra, inclusive, que está nos documentos oficiais federais, como, por exemplo, na Base Nacional Comum Curricular. Lá você vai encontrar um momento que é dedicado especificamente à alimentação temática. Parece uma palavra estranha, não é? Mas é muito fácil de fazer se nós, de fato, compreendemos o que é isso. A alimentação temática nada mais é do que a oportunidade de conhecer vários textos ligados ao tema que será produzido. Não precisa ser o texto ou o gênero que ele vai produzir, mas outros gêneros, como, por exemplo, assistir a documentários, clipes, curta-metragem, que possam ajudar os seus alunos a conhecer um pouco mais sobre esse tema e de maneira mais aprofundada.